falar um pouquinho sobre os sistemas estruturais clássicos, puxando um pouco para o que a gente consegue resolver hoje no EBERIC. Vou mostrar algumas formas de trabalhar, de situações novas que já dá para a gente representar em termos de modelos estruturais, obras mistas. Então vamos lá. Definição aí de sistema estrutural, né? Ele é um subsistema cuja função principal é fornecer suporte para o edifício, né? Ou seja, absorver, transmitir para as fundações os esforços incidentes com segurança pré-definida. Então, através lá dos coeficientes de segurança das normas, a gente consegue estabelecer, né, os critérios de segurança globais e locais para a edificação, mantendo ela ao longo aí da sua vida útil, utilizável, né, e sem grandes patologias. Temos aí, em relação à classificação, né, em termos de obras clássicas, de materiais clássicos, né, já amplamente dominados: madeira, aço, alvenaria e concreto, né? Quando eu falo alvenaria, eu falo tanto em alvenaria de vedação, né, que em edificações baixas são usadas como alvenaria estrutural, né? Então, quando eu vou lá e executo uma casa, por exemplo, com um tijolo furado, e não executo colunas, né, não executo pilares em pontos específicos, né, do ponto de vista de cálculo, eu tenho ali uma alvenaria estrutural. Não é um bloco estrutural, é um bloco de vedação, mas que tem uma resistência à compressão e algumas outras características que permitem a estabilidade daquela edificação, né? E isso já é feito há milhares de anos. E quando a gente fala em concreto, eu estou falando aqui em armado protendido com fibras e também no concreto pré-moldado, tá? Em termos de estruturas de madeira, tá? Aqui a gente tem um edifício a 61 metros de altura, tá? Construído em 1056, né? Estrutura totalmente de madeira, tá? Lá na China. Então, a gente consegue atingir grandes alturas. A gente tem limitações, né? Hoje, a madeira já tem um trabalho tecnológico bem interessante, a gente já consegue trabalhar com madeira colada, madeira reforçada, né? Mas, em termos de um material natural, temos uma certa limitação aí em termos de resistência de altura de edificação, né? Outras limitações aí seriam a necessidade de tratamento, né? A gente precisa tratar essa madeira, suscetibilidade ao incêndio e a gente precisa de um espaço coberto, né, para estocagem desses elementos. Mão de obra especializada para produção e montagem e temos uma legislação restritiva, né? Acaba tendo um seguro alto, tá? Em geral, tá? Não como regra fática, digamos assim, 100%, mas em geral a gente tem edifícios de baixa capacidade de carga. Ou seja, a gente não vai ver um edifício aí de 20, 30 pavimentos de madeira, né? Então, são usadas aí em obras específicas, né? Quando eu quero principalmente um trabalho arquitetônico, né? Aqui um exemplo de uma microbiblioteca na Indonésia, né? Vocês percebam que a própria estrutura, ela é toda de madeira, porém as paredes são todas trabalhadas em termos de geometria, né? O próprio telhado. Então, a madeira vem muito nesse sentido em termos de arte, né? Conectando aí com a arquitetura. Vantagens: uso de ferramentas manuais, potencial de industrialização, equipamentos para transporte de pequeno porte em geral, prazo de execução curto e baixo custo. Países como os Estados Unidos têm a cultura de construir com madeira, né? O Brasil não tanto, né? O Brasil já tem mais a cultura da alvenaria, mas ele é muito bem aplicável, tá? As situações mais corriqueiras, né? Onde a gente aplica madeira: estruturas de cobertura, né? Tesouras, próprias estruturas de cobertura apoiadas direto na laje, arcos, enfim. E o wood frame, né? No Brasil, o wood frame não é tão utilizado até em função do custo, né? Mas a gente tem aqui um exemplo, da Tec Verde, né, construído lá em Curitiba. São 3 pavimentos mais uma cobertura. É o primeiro prédio efetivamente de wood frame no Brasil. Eu estou aqui com o meu EBERIC aberto. Uma edificação em concreto armado. Essa edificação aqui tem um telhado, né, que é de madeira. E nesses espaços furados aqui, digamos assim, que é o dormitório da suíte, e aqui atrás os outros 2 dormitórios, o teto acompanha o telhado, certo? Então aqui eu não tenho laje, percebam que ele está aberto, né? Só tem uma parede aqui dividindo. Então, aqui no EBERIC a gente consegue simular,
né, a utilização da madeira aqui na montagem do telhado através dos elementos genéricos, tá? Então percebam, ó, se eu der um duplo clique aqui, né, que esse cara aqui é um elemento genérico, né, é uma viga de um elemento genérico de madeira, né, eu poderia estar usando aqui aço, concreto ou madeira. Eu tenho aqui a classe, né, posso trabalhar aqui com classes já pré-definidas, né, as coníferas e as dicotiledôneas. Então estou usando aqui a conífera C20. Eu tenho a família de peças pré-cadastradas, então aqui eu tenho uma família retangular, eu poderia trabalhar com outras famílias aqui, né? Uma retangular simples, não vazada, de uma seção 20 por 20, tá? Eu poderia cadastrar qualquer outra seção aqui, tranquilo? Aí eu fui trabalhando as elevações aqui e consegui fazer a modelagem da minha tesoura, sem problema nenhum, tá? Se eu quisesse, por exemplo, estender essa viga aqui para baixo, aqui fazendo o beiral, sem problema, bastaria criar mais um nível e criar mais um trecho de viga aqui e eu consigo analisar ela completa, tá? Aqui em termos de simplificação, eu deixei ela só até o nível do pilar. Bom, qual que é a diferença de eu tirar esse telhado aqui, analisar só a estrutura de concreto e jogar as cargas, né? E eu calcular ele junto, digamos assim, né? Eu acho que dessa forma, deixa eu ver se ele está processado aqui, olha só, a gente tem a interação dos elementos de madeira com os elementos de concreto, né? Então eu já tenho a transferência de carga sendo feita automática, eu já tenho a verificação dos deslocamentos sendo feita automática, né? Eu já tenho aqui, por exemplo, a obtenção dos esforços. Ó, como eu estou trabalhando aqui com uma estrutura treliçada, né? Eu não estou tendo momento fletor, né? É algo lógico, porque todas as cargas aí estão conectadas no nó. Então eu não tenho momento fletor, mas percebam que na viga de apoio, ó, que são essa viga de concreto aqui e a viga de concreto lá no fundo, né? Eu tenho o momento fletor atuando, ó, baixinho, né? Em função do peso aqui, mas eu tenho o momento fletor atuando. Aqui ele deu um pouco mais alto porque o pilar está girado para essa direção, né? Então eu tenho aqui toda a iteração da estrutura de madeira com a estrutura de concreto. Aqui, por exemplo, ó, pessoal, eu tenho uma estrutura em wood frame, apoiada totalmente no radie de concreto, tá? Inclusive, ó, com desníveis. Estão vendo? Eu tenho um nível original aqui para minha laje interna, né? E um nível externo aqui das calçadas, né? Onde todo o dimensionamento aqui do radie é feito de forma automática, ó, eu consigo pré-definir aqui a reação vertical do solo, o deslocamento, o coeficiente de deslocamento horizontal, consigo entrar com esses dados, espessuras, elevações, cargas. Como é que eu fiz isso aqui, tá? Eu trabalhei com as seções clássicas aí do wood-frame, né? Que é a 2,5 por 10, a seção de 2,5 por 10. Então eu tenho aqui, ó, os montantes, né? Ou vou chamar aqui os verticais de pilares, né? A gente sabe que não são pilares, porque são compostos por painéis, de 2,5 por 10, tá? E aqui as horizontais, né, chamando aqui elas de vigas, de 10 por 2,5. A mesma seção, só que aqui ela está deitada e aqui ela está em pé, né? Percebam que eu tenho toda a modelagem, ó, da treliça superior. Então, vou usar aqui os recursos do 3D. Ó. Vou cortar ele aqui, vou cortar ele aqui. Olha só, na primeira face aqui, né, eu não tenho treliça formada porque eu tenho o fechamento lateral travado com painel. Então, minha estrutura aqui não tem problema aí de hipostaticidade, né? Sempre onde eu tenho painel, eu não preciso treliçar. Beleza. Se eu avançar um pouquinho, olha só. Vou jogar um pouquinho mais para cá e um pouquinho mais para cá. Aqui eu já estou na treliça interna, na treliça de telhado, né? Então, como eu não tenho painel de fechamento aqui, eu preciso treliçar para garantir a estabilidade. Né? O que eu fiz aqui? Né? Eu trelicei toda a seção do telhado, eu já consegui passar as terças aqui, tá? E optei por fazer, essa cabana tem 4 por 7, tá? Então 4 metros de largura por 7 de comprimento. Optei por fazer um travamento horizontal apenas aqui no centro, ó. Então eu consigo fazer toda a modelagem aqui, né, utilizando aí seções genéricas. Eu poderia estar modelando isso aqui, pessoal, como steel frame. Se eu pedir aqui, no caso aqui eu já deixei processado, olha só. Eu tenho aqui toda a modelagem da minha estrutura, né? Percebam aqui aonde as minhas verticais apoiam, eu tenho picos de momento fletor
positivos aqui, né? Se eu pensar que isso aqui é uma viga de concreto na base, ó, né? Eu tenho uma carga vertical, deixa eu tentar riscar aqui na tela. Eu tenho uma carga vertical atuando aqui nesse sentido, correto? E aí o meu diagrama de momento fletor, ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai dar um pico aqui como se fosse um negativo lá na minha viga, certo? Então, eu tenho aqui, ó, toda a análise integrada. Né? O que mais que a gente tem? Estruturas de aço. Aqui um pequeno histórico, né? O Crystal Palace, 1851, 1936, né? Ele tinha 610 por 135 por 36 metros de altura, né? Projetado em 8 dias, o projeto foi bom, o cara era bom, e construído em 17 semanas, né? 4.500 toneladas de ferro fundido e 100 mil metros quadrados de vidro, lá em 1850, gente. E aí um exemplo clássico aqui de construção em aço é o Empire State, né? 1931. Foi por muitos anos o edifício mais alto aí do mundo. O que a gente tem de bom no aço? Elevada resistência mecânica, né? Então, quando a gente analisa, né, o módulo de elasticidade, por exemplo, né, pega lá do aço aí de 205, 210 GPa para o módulo do concreto, que vai variar lá com a FCK, mas vai ficar lá perto dos 25 GPa, é mais de 8 vezes em termos de módulo de elasticidade, né? Então, é um material que tem elevado potencial de utilização em edifícios altos. Possui grande flexibilidade, elevado potencial de racionalização, ou seja, um potencial industrial muito bom, né? Posso trabalhar em sistema industrial fechado e só levar para montar. Tem a questão da suscetibilidade ao incêndio, né? Se a gente lembrar aí das Torres Gêmeas, alguns documentários apontam o aquecimento, né, da estrutura de aço como a causa principal para o desabamento, né? Então, estruturas de aço têm esse problema. Né? Em termos de limitações, no Brasil não temos a tradição construtiva. Aos poucos isso vai mudando, tá? Principalmente com as empresas que hoje trabalham em sistema em sistema modular, né? Que estão trabalhando aí com as construções modulares, né? A gente tem uma divulgação de certa forma precária, a gente tem um custo de aço alto, né? E a gente tem também falta de profissionais atuando na área tanto de projeto. Então, se você pegar e fizer um levantamento aí em proporção de projetistas de aço e madeira para concreto, você vai ver que a quantidade de projetistas de concreto é muito alta, é muito maior, porque a demanda pelo material é maior, a demanda pelo sistema é maior. Posso aplicar, por exemplo, estruturas de aço em lajes steel deck, né? Posso aplicar em perfis. Aqui eu tenho uma conexão de estrutura de concreto com perfis, inclusive já compatibilizados, percebam uns furos aí para passagem de tubulação, tá? E posso trabalhar aí com o steel frame, né? O steel frame é a mesma lógica do wood frame, só que eu trabalhei com perfis de aço leves, né? Da mesma forma que eu modelei aqui no EBERG o radier com o wood frame, eu posso modelar com o steel frame. Ó, aqui eu tenho uma estrutura de concreto, uma casa. Aqui na parte de trás eu tenho uma garagem, um aumento que foi executado com perfis metálicos. A diferença de eu trabalhar com os perfis metálicos e os perfis genéricos é que os perfis metálicos, né, serão verificados automaticamente pelo software. Aqui, a conexão, ó, do pilar que está nascendo com a edificação dos pilares que nascem com a estrutura de concreto, lancei um pilar um pouquinho maior, tá? Se eu pegar pórtico unifilar, ó, tenho aqui deslocamentos, ó, de todo o modelo em conjunto, tenho aqui também axiais, fletores e tudo mais. Percebam os axiais aqui nos pilares inclinados, fletores aqui também, tá? Então aqui estou trabalhando com ligação soldada, então eu tenho transferência de esforços, eu poderia manipular as ligações aqui também e trabalhar com uma situação de apoio, né? Aí, obviamente, teria que subir um pouco o perfil. Como eu estava falando antes, qual a diferença de trabalhar aqui com o perfil metálico e com o elemento genérico? É que no perfil metálico, percebam que vai aparecer aqui pra gente um elemento de vigas metálicas. E eu tenho, ó, a análise completa, tá? Vou pegar essa viga de fora aqui, ó, que é essa aqui, que é a viga metálica 2, tá? Esforços de tração, esforços de compressão, cortante na alma, cortante na mesa, flambagem lateral no eixo X, flambagem lateral no eixo Y, flambagem lateral com torção, torção isolada e esforços combinados. Então, tenho todas as verificações sendo executadas por perfil. Percebam que eu estou com quase 100% de utilização, que é um dimensionamento racional, né?
Claro que a gente tem que sempre verificar esses dados limites de serviço, mas chegar com a peça o mais próximo aí dos 100% para ter economia, né? Eu poderia pedir aqui também, ó, o relatório das verificações, né? Então, a gente tem hoje o relatório completo das verificações do perfil que está sendo utilizado, todos os dados, né? E trecho a trecho. Estruturas de alvenaria, tá? Como eu falei antes, quando eu falo em alvenaria, eu falo tanto em alvenaria estrutural, quanto alvenaria de vedação, que é usada hoje como alvenaria portante em edificações baixas. O que é estrutura de alvenaria? E agora pensando em alvenaria estrutural, processo controlado, racionalizado, né? Tem muito potencial, né, em termos de execução, né, de redução de prazos. Então, eu tenho um ganho de produtividade muito, muito acentuado, né? Ela começou lá nas habitações de interesse social, né? Porém, hoje, né, 4 pavimentos, 3 pavimentos, sem transições, já nascendo diretamente nas fundações, né, edificações mais simples. Hoje a gente consegue aplicar a alvenaria estrutural aí em edifícios de médio porte, tá? E de padrão médio, tá? Então, médio porte, o que é um edifício de médio porte, né? Às vezes cada um tem a sua classificação, mas eu diria que assim, até 15 pavimentos, 14 pavimentos, eu ainda classificaria como médio porte, tá? Existem alguns estudos, tá? Que comprovam que ali próximo do 8º pavimento, do 10º pavimento, a alvenaria estrutural, principalmente se ela estiver apoiada em pilotis de concreto armado, ela começa a empatar em termos de custo com o concreto armado. Porque aí eu já tenho 30 metros aí de incidência de vento, né? Eu já começo eventualmente a ter tração na base das paredes, tem que armar a base das paredes, e isso para a alvenaria estrutural acaba não sendo interessante, né? A mão de obra no Brasil é acostumada a trabalhar com alvenaria, né? Mesmo que seja alvenaria de vedação. Então treinar o pessoal é fácil. Tem um processo construtivo de produção modularizado, né? Quem já trabalhou com alvenaria estrutural sabe que a gente tem que entregar lá a elevação das paredes, né? As modulações ou as plantas das fiadas, né? No mínimo, primeira e segunda, né? Demanda detalhamentos especiais em termos construtivos. Se eu tenho algum bloco com o exemplo da foto aqui, né? Com uma caixinha elétrica, ou eu já compro esse bloco pronto, ou eu adapto ele na própria obra, né? Então, tem custo competitivo com o de concreto armado, né? Alguns autores, em alguns trabalhos, falam em até 20% de economia se eu tenho um projeto arquitetônico bem desenvolvido, né? O que seria um projeto arquitetônico bem desenvolvido para alvenaria estrutural? Vãos adequados para alvenaria estrutural, ou seja, 3,5 metros, 4 metros, né? Onde eu não tenho grandes deformações nas lajes, né? Onde eu tenho uma boa distribuição de inércia das paredes, né? Onde eu não tenho elementos muito concentrados, ou seja, pequenas faixas de parede, onde eu vou ter tensões muito elevadas que eu precise armar toda essa faixa. De limitações, edifício de altura média, baixa possibilidade de alteração na arquitetura, ou seja, como eu tenho as paredes portantes, né, ou eu não trabalho com a parede portante em algum ponto e deixo isso como possibilidade de exploração no futuro para incorporação, ou seja, às vezes um segundo quarto, né, um segundo dormitório, que o proprietário pode remover, aí eu trabalho com viga, né, faço uma sustentação ali e faço uma parede de vedação, mas tudo tem que ser definido no projeto, eu não posso alterar uma parede, né, tanto é que normalmente em edifícios de alvenaria estrutural, na região da área comum, ali, elevadores e escadas, tem uma placa ali formando que é proibido cortar paredes, remover paredes, e todas as situações semelhantes, né, sem análise, né, normalmente é totalmente proibido, em alguns casos se permite a verificação da construtora, tá? Por quê? Porque eu vou alterar a distribuição de tensões, né, gente? Quando eu tenho a parede portante, eu tiro ela, eu altero a distribuição das tensões e certamente vou ter uma sobrecarga em alguma região que não estava programada. Necessidade de integração com outros subsistemas, né? Quem já projetou, por exemplo, hidráulica para alvenaria estrutural, sabe que o processo é um pouco diferente. Eu não posso rasgar a alvenaria na horizontal, eu tenho que entrar com os pontos sempre por baixo ou por cima, né? Vai depender aí do projetista.
né, nos furos aí da alvenaria, e a necessidade de componentes de alvenaria com características adequadas, ou seja, eu ter aí a modularização do material, né, trabalhar com bloco de concreto, com bloco cerâmico, né, com uma família adequada. Que, em conjunto com o AutoCAD Builder, tá, a gente consegue trabalhar com todo o ciclo, tá, de projeto da alvenaria estrutural. São 4 pavimentos, ó. Lancei vigas, tá? Lancei lajes, só desliguei ela aqui para não atrapalhar a visualização. Lancei aberturas, tá? Percebo na lateral aqui. Ou seja, fiz todo o lançamento aqui da alvenaria estrutural no Builder. Eu poderia ter aqui integrado as instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, fotovoltaica, gás, tudo junto aqui, né, para fazer a passagem dos elementos. Né? Então o Builder tem essa vantagem, né, esse potencial gigante aí de a gente compatibilizar. E vou pegar aqui para vocês, ó, o pavimento de alvenaria. Né? Se eu der, por exemplo, ó, um duplo clique aqui na parede 2, eu já tenho automaticamente todo o detalhamento da parede 2. Quem já fez um detalhe de alvenaria estrutural na mão, sabe que é um absurdo o tempo que demora, né? Hoje, se a gente usar um software BIM genérico, com famílias pré-programadas, já dá uma acelerada no processo. Agora, se eu usar processo de CAD tradicional, né, o tempo de produção de detalhamentos nesse nível é super alto. Né? Então aqui eu tenho, por exemplo, o detalhamento da minha parede 1. Eu tenho à minha disposição aqui, ó, as plantas de primeira e segunda fiado, automaticamente, ó, já com os eixos cotados, né, e a nomenclatura, né, aonde eu tenho viga e aonde eu tenho a abertura, né, eu já tenho a identificação automática também. Então, eu posso pedir aqui as plantas de primeira e segunda fiadas e todos os detalhamentos aqui, ó, das paredes estruturais. Beleza, tudo certo. E como eu dimensiono isso aqui? Né? Tá todo lançado aqui no QI Builder, eu simplesmente venho no Eberic, arquivo novo projeto de alvenaria estrutural e vou buscar o meu projeto que está lançado lá no Builder, né? Chamei ele aqui de alvenaria 2, com as vigas, com as lajes, tá? Esse espaço aqui, por exemplo, ó, eu deixei por gosto para vocês, que foi um espaço que a modulação não conseguiu atender, ou seja, o meu projeto arquitetônico não foi adequado, né, de forma racional para a alvenaria estrutural. Do outro lado, utilizando lá os elementos de ajuste automático do Builder, ó, eu já ajustei, eu só girei esse bloco, tá? Lembra que eu girei ele antes? E a modulação já fechou certinho, tá? Então, todos esses trabalhos eu consigo fazer no Builder e no Eberic. Bom, e se eu quisesse, por exemplo, trabalhar aqui com uma estrutura de transição? Eu venho aqui no pavimento 1, tá? Que é o primeiro pavimento de alvenaria, clico com o botão direito, ó, inserir pavimento de transição. E vou colocar automaticamente, por exemplo, vigas de 25 por 70 embaixo embaixo dessas alvenarias. Eu poderia, inclusive, inserir pilares automaticamente, tá? Por exemplo, em trechos maiores que 300 centímetros. Olha só, inserir vigas automaticamente na estrutura de transição, tá? Vou navegar agora pelo pavimento de transição criado, tá? E percebam que eu já tenho aqui, ó, posicionamentos automáticos de pilares. E agora aqui eu tenho toda a manipulação natural de uma estrutura de concreto. Eu poderia fazer complementações, ó. Vou utilizar aqui vigas, por exemplo, de 25 por 70 também, e fazer complementações aqui para finalizar minha estrutura. Vou aumentar esse trecho, por exemplo, aqui. Vou estender essa viga até aqui, né? Vou estender essa viga até aqui. O concreto armado, bastante conhecido por vocês, né? Foi a origem do Eberic, né? Lá em 1986, 87, lá com o ProViga, ProPilar. A gente tem um histórico muito relevante em termos de software, e hoje um software muito robusto para trabalhar com concreto armado, né? Com muitas opções, com muitas
personalizações, tá? Então, o concreto armado, como vocês sabem, é o mais utilizado, né? Ele tem um prazo médio de execução, pode ser moldado em loco, pode ser... Aqui um exemplo, né, de moldado em loco com alvenaria de vedação, é o mais utilizado hoje, né? A gente tem à disposição alguns materiais hoje para vedação que trazem um desempenho mais interessante para o concreto armado. O bloco celular hoje, para vedação, ele tem um preço um pouquinho maior do que o bloco cerâmico, porém a gente consegue trabalhar com uma espessura maior, porque ele tem um peso específico menor, então eu aumento a espessura sem ganhar carga na estrutura, né, sem aumentar ferragem e altura de seção das peças, e eu consigo trabalhar com alvenarias com largura maior, automaticamente desempenho térmico e acústico maior, né? E sem onerar a estrutura, às vezes até diminuindo seção e armadura. Vantagens aí, mão de obra tradicional na construção civil, equipamentos tradicionais, grande flexibilidade, né? Então eu tenho muita flexibilidade de layout na hora da montagem da arquitetura. É a mesma casa que eu mostrei antes lá, ó, com o aumento metálico, só que aqui aconteceu uma situação interessante, que foi o seguinte, depois da casa construída, os proprietários reclamaram que a platibanda estava ficando suja, a parede aqui. Notem que aqui tem essa aqui é uma parede cega, a janela está aqui assim no canto. Então, como já estava tudo executado, casa pronta e tal, a gente simulou aqui um fechamento, ó, com cantoneira metálica, tá? Um avanço aqui da platibanda com cantoneira metálica e chapa cimentícia, tá? Toda conectada na estrutura de concreto existente, tá? Então, todo o modelo aqui está carregado, né, em função da estrutura de concreto existente, tá? E aqui, a gente optou fazer o fechamento da caixa d'água em alvenaria estrutural, certo? Aqui me interessava não tanto o dimensionamento da alvenaria estrutural, porque é 2 metros de altura aqui, né? Mas mais a transferência de carga dessa alvenaria para a estrutura de concreto. Né? Então aqui, esse é um exemplo, tá? Que eu tenho, ó, concreto armado, tá? Até essa laje aqui eu testei para tendida, mas não foi econômico, então eu desisti, fiz armada mesmo. Tem concreto armado, tem estrutura metálica, né? Tanto aqui nesse aumento da platibanda, quanto no aumento da garagem, tem elementos genéricos de madeira, simulando aqui o pergolado, e tem alvenaria estrutural. Tudo isso no mesmo modelo, sendo processado, com transferência de carga automática, com detalhamentos automáticos. Tá? Então aqui eu modelei um bloco de fundação com as dimensões que eu queria. Tá? Fiz uma viga de grande dimensão aqui, ela tem mais ou menos 40 por 40, 40 por 50, e passei aqui uma viga de torção travada no bloco. Então essa viga está torcendo essa que está descarregando no bloco. Então eu já tenho aqui, em termos de modelagem estrutural, um refinamento que há 2 ou 3 anos atrás a gente não conseguia simular, né? Ou precisava aumentar a estrutura, colocar uma fundação. Temos o concreto protendido, né? Permite aí pra gente grandes vãos, né? Lajes planas aí com grandes vãos, tá? Eu tenho possibilidade hoje no Eberic de trabalhar lajes com aderência posterior, né? Que seria com as bainhas metálicas, injeção de nata de cimento, ou sem aderência, que são com as cordoalhas engraxadas. Tá? Aqui eu tenho um pavimento, ó, em laje protendida. Passei uma faixa concentrada de cabos nesse pilar até o miolo desse trecho, que é um trecho bem rígido. Ó, tem um pilarzão aqui, um pilarzão aqui. Então esse trecho aqui é bem pouco deformável, né? Uma concentração aí de três cordoalhas por feixe, né? E passei distribuído aqui na outra direção, a cada metro, 2 cordoalhas por feixe. Posso ver aqui, ó, o detalhamento dos cabos, o perfil do cabo, o arranque reto, né? Temos limitações, mão de obra especializada, então eu preciso de um cara lá montando esses cabos, né? Tudo muito controlado, diversidade de materiais a serem estocados, equipamentos especiais. Então aqui tem uma foto, né, do macaco hidráulico aqui para fazer a proteção nas cordoalhas, né? Embora isso aqui seja um elemento hoje bastante pequeno, né, para lajes e vigas protendidas em loco, demanda aí um equipamento especial, né, me dá grande flexibilidade de layout, racionalização do sistema de formas e grande possibilidade de organização do processo. E tem por último aí nas estruturas de concreto o concreto pré-moldado, né? O pré-moldado ele tem uma menor flexibilidade arquitetônica,
né? Porque eu preciso montar essas peças em ambiente industrial, então fazer peça pequena demanda um investimento um pouco maior, às vezes eu tenho que produzir forma ou fazer enxerto de forma para conseguir executar peças pequenas. A gente pode trabalhar aí com vão médio de 10 metros, né? Principalmente se eu tiver pré-moldado protendido. Em função da emenda de pilares, né, eu tenho alturas limitadas. Hoje, a prática de projeto é 25 metros. Ah, mas professor, tem prédios mais altos? A Cassol já fez prédios? Tem várias empresas no Brasil todo que já fizeram prédios altos de pré-moldado, mas não é simples. A técnica envolvida na emenda é complexa. O tamanho dos equipamentos, dos guindastes é complexo, né? Então, acaba me gerando, de certa forma, um custo maior, né? Mas aplicado em edifícios industriais e comerciais, né? De vantagem, em canteiro, né, tem o uso de mão de obra convencional, confere maior limpeza, porque é tudo fabricado fora, e tem um prazo de execução curtíssimo. Mas olha só, aqui eu tenho um prédio totalmente pré-moldado, tá? Lajes alveolares lançadas, tá? O cadastro das lajes alveolares eu posso fazer dentro do software, ou seja, eu posso fazer todo o processo de projeto, seja ela propendida ou não, né, e simplesmente cadastrar aqui no software. Eu tenho a opção, né, de trabalhar aqui com as vigas simplesmente apoiadas nos pilares, ou trabalhar aqui com uma semi-rigidez, né, uma ligação semi-rígida aqui, concretada na capa. Eu tenho opção de trabalhar com consolos, tanto trapezoidais quanto retangulares, tá? Então eu poderia modificar aqui, trabalhar com o consolo retangular, por exemplo. Ó, já modifiquei, né? Eu tenho possibilidade aqui de aplicar as fundações em cálice, tanto para blocos quanto para sapatas, tá? Então eu tenho toda essa automatização aqui para edificações do módulo de pré-moldados, né? Para quem não conhece aí, trabalha com pré-moldado, o detalhamento é absolutamente fantástico, calcula aqui os próprios aparelhos de apoio, né, e tudo mais. Eu gostaria de agradecer e dizer que foi um panorama geral do que hoje é possível fazer com software em termos de sistemas estruturais, né, e de conexão de materiais, de obras mistas, né, e não precisar mais simular isso fora, né, com uma outra ferramenta ou até ficar aplicando cargas na própria estrutura existente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.